Antes de mergulharmos nas poderosas promessas que Deus tem para a sua vida, escreva nos comentários: Eu sou mais que vencedor. Agora eu quero fazer um convite especial para você. Se você busca mensagens que fortalecem a sua fé e trazem esperança para os momentos difíceis, então você está no lugar certo. Aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Hoje, vamos explorar como as promessas de vitória de Deus podem transformar sua vida e te dar forças para vencer qualquer desafio. Então, sem mais delongas, vamos à mensagem de hoje. A vida cristã é uma jornada de fé e confiança nas promessas de Deus. Enfrentamos desafios diários e muitas vezes parece que as adversidades se levantam de todos os lados. No entanto, as Escrituras nos oferecem uma garantia imutável. Deus é fiel e suas promessas são verdadeiras. A Bíblia está repleta de promessas de vitória, que não só nos encorajam a perseverar, mas também nos dão a certeza de que, em Cristo, já somos mais que vencedores. Não importa o quão difíceis pareçam as circunstâncias, há sempre uma promessa divina a qual podemos nos agarrar com confiança. Ao longo da história bíblica, homens e mulheres de fé se apegaram às promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Suas histórias são exemplos poderosos de como a confiança nas promessas divinas pode transformar vidas, permitindo que eles superem obstáculos aparentemente intransponíveis. Neste texto, exploraremos essas promessas no Velho e Novo Testamento, focando em exemplos como Abraão, Moisés, Davi e José. Mais do que isso, vamos refletir sobre como essas promessas se aplicam diretamente às nossas vidas hoje. O Velho Testamento nos dá inúmeras provas de que Deus cumpre suas promessas, independentemente das circunstâncias adversas. A vida de grandes personagens bíblicos como Abraão, Moisés, Davi e José é um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Eles enfrentaram desafios gigantescos, mas, confiando nas promessas de Deus, saíram vitoriosos. Abraão, conhecido como o pai da fé, é um exemplo central de alguém que confiou nas promessas de Deus contra todas as probabilidades. Deus fez a Abraão duas promessas extraordinárias. Ele o levaria a uma terra que seria sua herança e faria dele o pai de uma grande nação. Gênesis 12, 1-3. No entanto, essas promessas pareceriam humanamente impossíveis. Abraão era idoso, sua esposa, Sara, era estéril, e eles não tinham filhos. Mas Abraão, apesar das circunstâncias contrárias, creu em Deus. A fé de Abraão não estava baseada no que ele via ao seu redor, mas na palavra do Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 15, 5-6, Deus levou Abraão para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. E a resposta de Abraão foi de fé total. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão escolheu acreditar no impossível, porque ele sabia que Deus era fiel. Anos se passaram, e mesmo sem ver o cumprimento imediato da promessa, ele permaneceu firme. E no tempo certo, Isaque nasceu, o filho da promessa. Abraão nos ensina que, mesmo quando a lógica humana diz que algo é impossível, podemos nos agarrar às promessas de Deus com fé inabalável, confiando que Ele cumprirá no seu tempo. Outro exemplo é Moisés. Deus fez uma promessa ao povo de Israel de que Ele os libertaria da escravidão no Egito e os conduziria a uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3:8. No entanto, antes que essa promessa se realizasse, Moisés e o povo tiveram que enfrentar desafios enormes, como as pragas do Egito, a perseguição do exército de Faraó e a travessia do Mar Vermelho.
Moisés teve que confiar em Deus repetidamente, mesmo quando o povo estava desesperado e a vitória parecia impossível. O Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás representavam uma situação sem saída, mas a promessa de Deus era maior do que as circunstâncias. Deus disse a Moisés: "Dize aos filhos de Israel que marchem." Êxodo 14:15. Quando Moisés estendeu sua mão sobre o mar, Deus abriu o caminho. Esse milagre foi uma manifestação clara de que, quando confiamos nas promessas divinas, Deus faz o impossível. O que aprendemos com Moisés é que a confiança nas promessas de Deus exige ação. Mesmo que não possamos ver o caminho à nossa frente, Deus já preparou a vitória. Cabe a nós dar o passo de fé. A história de José do Egito é uma das mais comoventes narrativas de perseverança em meio ao sofrimento. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso no Egito. Durante todos esses anos, José poderia ter desistido, mas ele sabia que Deus tinha um plano para sua vida. Desde o início, José recebeu uma promessa de Deus em forma de sonho. Ele seria exaltado sobre sua família. Gênesis 37, 5-7. No entanto, as circunstâncias o levaram ao fundo do poço antes de ver o cumprimento dessa promessa. Mesmo na prisão, José continuou a confiar em Deus. Ele não deixou que as circunstâncias ditassem sua fé. Eventualmente, Deus o elevou ao segundo posto mais alto no Egito, e ele foi usado para salvar sua família e toda uma nação da fome. O que vemos na vida de José é que as promessas de Deus nem sempre se cumprem imediatamente ou de forma fácil, mas aqueles que confiam nele até o fim verão o seu plano perfeito se realizar. Com a vinda de Jesus Cristo, as promessas de Deus foram seladas de maneira definitiva. O Novo Testamento nos revela a vitória suprema em Cristo, uma vitória que supera todas as adversidades. Através da vida, morte e ressurreição de Jesus, temos a garantia de que já vencemos. Uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento está em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo, ao escrever isso, estava assegurando aos cristãos que, apesar de tribulações, perseguições, fome ou qualquer outro tipo de adversidade, nossa vitória é garantida por meio de Cristo. A frase "mais que vencedores" vai além de simplesmente vencer. Ela transmite a ideia de que, em Cristo, não apenas superamos os desafios, mas saímos deles fortalecidos. Isso nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, nossa fé em Cristo nos coloca numa posição de vitória espiritual, independentemente dos resultados visíveis. Em Filipenses 4:13, Paulo declara: "Tudo posso naquele que me fortalece." Esta é uma promessa poderosa para cada cristão. Ela não significa que tudo será fácil, mas sim que, com a força de Cristo, podemos enfrentar qualquer situação, por mais desafiadora que seja. Paulo escreveu essas palavras enquanto estava preso. Ele estava fisicamente limitado, mas espiritualmente ele era livre, pois sabia que Cristo era a sua fonte de força. Isso nos ensina que, mesmo quando enfrentamos limitações ou barreiras, podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo, que nos fortalece. Essa passagem reafirma que todas as promessas de Deus encontraram seu cumprimento em Jesus Cristo. Não importa quantas promessas Deus tenha feito, elas são todas garantidas em Cristo. Isso significa que, ao colocarmos nossa fé em Jesus, temos acesso a todas as promessas divinas. A vitória já foi conquistada na cruz e cabe a nós
viver essa verdade diariamente. Como podemos aplicar essas promessas de vitória em nossa vida diária? Primeiramente, precisamos acreditar nelas. A fé é o fundamento que nos permite confiar que Deus cumprirá o que prometeu, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. Assim como Abraão, creu que seria pai de nações, mesmo sendo idoso e sem filhos, somos chamados a crer que Deus pode realizar o impossível em nossas vidas. Outra aplicação prática é oração. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos lembrar das promessas específicas que Deus fez em sua palavra. Se estamos lutando com medo, podemos orar Isaías 40:10, declarando que Deus está conosco e nos fortalecerá. Se nos sentimos fracos, podemos proclamar Filipenses 4:13, confiando que Cristo nos dá força. Por fim, devemos agir com base nas promessas. Assim como Moisés ordenou ao povo que marchasse, mesmo sem ver o caminho, somos chamados a dar passos de fé, confiando que Deus abrirá o caminho. As promessas de Deus são âncoras de vitória para nossas vidas. Assim como Abraão, Moisés e José se agarraram confiantemente a elas, também podemos confiar que Deus cumprirá cada uma delas. Quando vivemos com fé, oração e ação baseadas nas promessas de Deus, vemos suas mãos nos guiando e nos fortalecendo em cada passo da nossa jornada. Senhor, obrigado pelas promessas que o Senhor nos deu em Tua palavra.